Seja bem-vindo ao Do Mar ao Pomar, o programa onde você aprende tudo sobre o universo da cozinha. E hoje nós vamos aprender algumas receitas sem glúten. E para nos ajudar, a Patrícia, novamente nutricionista, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Muito bem-vinda à Chef TV mais uma vez. Obrigada. Pois é, para você que não sabe, existem algumas pessoas que têm intolerância ao glúten. E por que elas desenvolveram essa nova intolerância, que é uma coisa meio nova, né? Isso, na verdade, deixa eu explicar. Tem a pessoa que é intolerante ao glúten, que é chamado celíaco, a doença celíaca. Realmente esse não pode consumir nada que contém glúten e nem por contaminação cruzada, que a gente chama. Então, por exemplo, eu mexi uma panela de algo que continha glúten e utilizei a mesma colher para mexer algo para quem tem a doença celíaca. Até mesmo só por conta disso, o celíaco já é sensível, ele já teria uma reação nesse caso. Tem gente que tem só uma pequena intolerância, é isso? Isso, exatamente. Tem as pessoas que são sensíveis ao glúten. E aí, no caso, acontece uma reação um pouco mais tardia. Ela não tem nenhuma reação no momento, porém, no dia seguinte ela pode ou ter constipação intestinal ou solta o intestino, e aí vai variar de pessoa para pessoa essas reações. E é isso que vem acontecendo hoje em dia, um grande número de pessoas sensíveis ao glúten. E isso se vem por conta da modificação genética que o próprio trigo vem tendo ao longo do tempo, por isso que hoje em dia está bem mais frequente. Mas essa modificação genética é algo natural do trigo ou realmente... Isso, ela foi se dando por conta natural mesmo. Interessante. Bom, mas não é porque você não pode comer glúten que tem que deixar de lado as delícias e os sabores da cozinha, né? Exatamente. O que nós vamos aprender a cozinhar hoje, então, sem glúten? Tá, hoje a gente vai fazer um bolo. Na verdade, eu trouxe um bolo um pouco diferente. Além de não ter a farinha branca, eu trouxe um bolo um pouco diferente que vai também a abobrinha como ingrediente. Então a abobrinha acaba ficando meio mascarada no meio do bolo. Interessante. E aí, pra substituir... A abobrinha aqui já tá sem casca, né? Isso, picadinha. E aí, para substituir, vai a farinha de arroz, no caso, em substituição da farinha de trigo branca normal. Aqui é interessante lembrar que os substitutos da farinha branca não são a mesma medida. Então, por exemplo, a fécula de batata, ou polvilho, ou a farinha de arroz, cada um vai ter uma medida diferente quando comparada à farinha de trigo normal. Aqui no caso, como eu estou usando a farinha de arroz, uma xícara de farinha de trigo equivale a meia xícara de farinha de arroz. Então usa meia medida da farinha de arroz. Exatamente. Assim, na aparência elas são muito parecidas realmente, né? Ela é um pouco mais fininha, né? Bem pouquinha coisa. Então vamos lá, o que mais? A gente vai colocar então a abobrinha que já foi pré-descascada, picada, a farinha de arroz. Isso. Aqui a gente vai fazer em duas etapas. Numa etapa vão alguns ingredientes só no liquidificador. Então, no caso, aqui vai uma xícara de óleo normal, uma xícara de abobrinha. Lembrando sempre que é importante que a mesma xícara que você use para um ingrediente use para outro, para ficar padronizado. Então, o óleo, a abobrinha, açúcar. Aqui no caso é o açúcar branco, mas pode utilizar também o açúcar demerara ou o açúcar mascavo. E temos aqui também 3 ovos. Isso. Então essa é uma receita em duas partes. Alguns ingredientes são direto no liquidificador. Então, no caso, o óleo. Eu vou colocar os ovos primeiro, porque a gente sempre tende a colocar os ingredientes molhados em primeiro lugar. A gente vai cozinhar assim como nutricionista, elas fazem realmente certinho, né? Porque eu vou fazer em casa, eu já coloco o ovo dentro da receita, não vejo se ele tá bom. Mas é interessante a gente sempre quebrar o ovo dentro de um potinho pra ver se ele tá fresco e se ele tá bom, né? Exatamente, porque se de repente você quebra aqui direto, acaba perdendo a receita inteira. 3 ovos inteiros. E o ovo não tem erro, né? Se você quebrar aí, tem como, se ele estiver ruim, vai perceber na hora, né? Pelo odor. Vai, pelo próprio cheiro ou pela cor também. É fácil de visualizar. Então aqui foi o óleo e os 3 ovos. Vou colocar agora a canela. Canela em pó. Vou colocar a abobrinha. A canela a gente não havia falado, né? É uma canela em pó normal. Bom, e aí tem também a canela, né? Que vai nesse bolo. Isso. E aí o que mais? Agora, para finalizar os ingredientes de liquidificador, o açúcar. E a farinha, então, não vai pro liquidificador? Por enquanto, não. Ok.
Então vamos já dar uma pré-misturada. Aqui é só bater o suficiente para ficar homogêneo, tá? Tá. Bom, a mistura já tá bem homogênea, né? Então a gente já pode tirar. Isso. Ela fica um pouco líquida. Fica bem líquida por conta da abobrinha, né? Que solta água bastante. Eu vou pôr aqui numa outra tigela. A abobrinha meio que desapareceu, né? Agora a gente já percebe que ela... Aliás, esse é um ótimo jeito de enganar quem não come abobrinha. Ah, As crianças... pessoas comem e não percebem. Ou adultos que não aprenderam a comer de criancinhas, legumes, né? Dá pra colocar o legume na alimentação dessa forma, né? Com certeza. E agora, misturado então a primeira parte do bolo. Isso, agora eu vou colocar os outros ingredientes. Então eu vou pôr a farinha de arroz. E a farinha de arroz, ela não empelota, assim, por ela ser mais fininha até que a farinha de trigo? Não costuma empelotar, não. Vou pôr também uma maçã inteira picadinha. Pode colocar a casca junto. Eu gosto de colocar a casca pra dar uma corzinha, mas de repente se você não quiser, pode tirar. A casca é bem interessante incluir sempre na alimentação, porque ela tem bastante fibra, né? Exatamente. Em alguns alimentos, boa parte também das vitaminas estão na casca, né? Correto. Eu vou dar uma mexida. Ela fica bem líquida mesmo, tá? Tá. Me ajuda, Vanessa. Claro. Você pode pegar a castanha do Pará, por favor? Agora a castanha do Pará, ela tá triturada, né? Isso. Mas tá com pedaços grandes, né? Pode deixar ela grosseiramente, que daí vai ficar uma brincadeira legal de texturas no bolo. Vai ter a maçã, vai ter a castanha, fica bem interessante. Se quiser também, ao invés de pôr a maçã ou até mesmo a castanha, pode colocar uva passa ou começar a variar esses ingredientes. Até mesmo o mirtilo, se quiser colocar, fica bem bacana. Pode usar criatividade aí pra dar uma incrementada sempre, Essa né? acaba sendo uma receita bem básica, então dá pra brincar bastante em cima dela mesmo. E o que mais a gente vai colocar? A essência de baunilha. Essência de baunilha, aquela que a gente compra pronta, né? Se a pessoa quiser usar a baunilha natural, também pode colocar? Sinceramente, eu nunca fiz. Geralmente eu faço com a essência mesmo. Pra facilitar a vida, né? Exatamente. Olha, aqui ela já tá bem misturadinha, tá vendo? Ela não empelotou. É verdade, foi só dar uma misturadinha e ela já dissolveu. Isso. E ela fica bem líquida mesmo. E aí, pra finalizar, o fermento. Tem uma colher de sopa. Então a primeira parte no liquidificador e depois o resto juntar e misturar na colher. E olha, nem bateu muito, não seguiu nenhuma ordem muito certa, né? O bom da receita, eu gosto sinceramente de receitas práticas e fáceis. Então essa suja pouca coisa, não precisa fazer clara em neve nem nada desse tipo, então... Não dificulta a vida, é rapidinho. Pois é. E ela é bem nutritiva, bem natural, né? Ela é. Aqui agora é só virar na forma. O importante aqui é lembrar que como a pessoa é celíaca ou intolerante ao glúten, não esquecer na hora que for polvilhar e utilizar farinha de trigo normal. Que eu já vi em vários blogs, a pessoa acaba utilizando a receita sem glúten na preparação e na hora de untar coloca a farinha de trigo pra untar. E aí já destrói a vida do celíaco, Exatamente. Que vai ficar bastante resíduo ali de farinha de trigo, Exatamente. né? Então, a mesma farinha que você utilizar para fazer o bolo, unta ela também, independente de qual for. Se for a farinha de arroz ou algum outro tipo, já aproveita e unta. Nessa mesma receita, eu poderia usar a mesma medida com outra farinha? A mesma medida não, porque daí vai variar de farinha para farinha. Aí Tá. é interessante dar uma olhadinha nas substituições, que cada farinha vai ter uma dosagem. Tá joia, a gente tá passando então a receita certinha. Nesse caso, você tem a medida para farinha de arroz. Isso. Quer uma ajuda? Ah, eu quero. Vamos lá, eu vou jogar aqui para você. Nossa, já dá água na boca, só de colocar no forno. É que essa foi uma forma com o furo no meio, mas pode ser uma forma normal, redonda, não tem problema nenhum. O importante é dar uma chacoalhadinha pra ela ficar por igual. E aí pode ir pro forno. Muito bem, Patrícia, agora a gente já deu uma limpada aqui na nossa cozinha, já deixamos a bancada bem esquematizada pra gente fazer mais uma receita. E essa nova receita sem glúten tá bem na moda, né? Tá bastante na moda.
é a tapioca, né? Que a gente pode variar bastante o recheio. E o que você trouxe pra gente hoje? Então, pode variar no recheio, inclusive dessa vez vou variar na massa também. Ah, é? Então aqui tem a farinha de tapioca normal, que já encontra pronta, inclusive no supermercado para vender, não precisa hidratar. Então tá bem facinho hoje em dia de fazer tapioca. Aqui tem 3 colheres de sopa. E aí a tapioca, na verdade, ela tem um índice glicêmico alto. Então, se você quiser diminuir um pouquinho isso, você pode colocar, por exemplo, a semente de chia. Que aí você já vai fazer com que a glicose seja liberada mais lentamente e a pessoa não tenha os picos de hiperglicemia. Ah, interessante. E a chia também vai dar um colorido, né, nessa massa. Isso, vai ficar bem diferente. E é só misturar um no outro, assim? Isso. Então vamos lá. E aí, geralmente também as pessoas acabam fazendo uma tapioca mais puxada pro doce. Então, ou com banana, ou com geleia. E aí, para variar um pouco mais isso, eu vou colocar também açafrão na massa. Que esse tempero, ele vai dar um colorido e um sabor um pouco mais picante. Então vamos lá, açafrão também. Olha, uma tapioca bem diferente essa, né? Vai dar um colorido bacana também. Isso aqui eu vou mexer os ingredientes secos mesmo, antes de colocar na frigideira. Ali a frigideira já está esquentando. Ela ficou amarelinha e com pontinhos mais escuros. Interessante, então, saber. Eu não sabia que a chia, então, ela ajuda a estabilizar os picos glicêmicos. Isso. É bem interessante. Tá quente? Mais ou menos. Acho que dá pra ficar um pouco mais quente. Como que o pessoal sabe em casa esses truques, por exemplo, para preparar uma boa tapioca? A frigideira tem que estar bem quente na hora que coloca a massa? Isso, tem que estar bem quente. E aí eu deixo só um pouquinho, são poucos minutos mesmo e já viro ela? A farinha de tapioca, ela vai aglutinar quando ela começa a esquentar. Então fica fácil você saber se ela já tá boa ou não. Se você tiver dúvida, coloca um pouco a colher no meio e tenta abrir. Se você não conseguir abrir, é porque o fogo já tá o suficiente. Aí você só espera dourar de um lado, vira e dá uma douradinha do outro lado. É bem rápido, né, o processo? É rapidinho. Acho que já tá quente. É bastante assim farinha pra cada tapioca. Dá pra fazer mais fina, mais grossa também, dependendo do gosto da pessoa. Dá. E aí eu não coloco nenhum óleo, nenhum azeite, não é necessário. Nada, só a farinha mesmo. Bacana. Legal, então enquanto a gente espera, né, a tapioca fazer, demora realmente alguns minutinhos, né? Tem que ter paciência. O que você trouxe de recheio pra gente? Então, aqui a gente vai rechear ela com queijo branco. E aí eu trouxe aqui um ingrediente um pouco diferente para variar o doce, que às vezes a pessoa acaba colocando leite condensado, um outro ingrediente... Tem muita gente fazendo tapioca com leite condensado, aí você vai para um lado que a tapioca faz bem, porque tem a mandioca, tudo, mas aí estraga tudo com leite condensado, né? Exatamente. Então aqui o que eu coloquei? Foram 2 bananas. Você pode colocar ela inteira mesmo no micro-ondas, uns 10, 15 segundinhos só para dar uma aquecida. Inclusive o fato dela estar quente vai puxar um pouco mais o doce da banana. Aí você amassa com garfo, depois salpica com cacau em pó e canela. E aí você recheia a tapioca. E aí vai dar aquela saciada de quem gosta muito de comer chocolate, assim como eu, né? Essa eu quero provar, hein? Exatamente. Olha só, 2 tapiocas, elas ficam bem diferentes, é legal até pra servir, né? No lanche da tarde, na sua casa, servir pros seus amigos, que elas têm cores diferentes, valores nutricionais diferentes. E paladares diferentes, né? Sabores bem diferentes, né? E esse é o nosso bolo de abobrinha com maçã e canela. Isso, exatamente. Ele fica bem molhadinho mesmo, bem fofinho. E aí por cima depois eu só salpiquei açúcar com canela. Vamos ver qual é o resultado. Com chá também, fica bem gostoso. Ele é muito bom e realmente não dá pra sentir a abobrinha, né? Não, ela fica bem imperceptível aí no meio. Parece um bolo de farinha normal, só que ele é bem úmido, bem gostoso, né? Fofinho e úmido. Ele fica bem molhadinho. Muito bom, parabéns. Bom demais. Obrigada. Então, se você tem intolerância a glúten, você viu que não precisa deixar nenhum nutriente e também nenhum sabor de fora do seu cardápio.
Patrícia, muito obrigada então pelas suas dicas e obrigada a vocês também pela sua companhia. Nós nos encontramos aqui no Do Mar ao Pomar na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.